Você já parou para pensar que nem todo mundo está vivendo no mesmo ano que você enquanto assiste esse vídeo? Ana, como assim? A gente não tá no ano de 2022? Sim, gente, nós estamos, mas nesse vídeo você vai entender o porquê tem algumas pessoas que não estão no mesmo ano que a gente e a diferença entre tempo cronológico e tempo histórico. Um spoiler, viu? No final desse vídeo tem uma surpresa para você. Se você é novo por aqui, meu nome é Ana, eu sou professora de História e criadora de conteúdo aqui e nas minhas redes sociais. Então, se você gosta de resumos para estudar para as suas provas, gosta de umas fofoquinhas históricas, já me segue por lá no Instagram, porque lá eu posto tudo isso. Existiram e ainda existem diferentes formas de marcar a passagem do tempo. Uma delas é com o relógio digital, que a gente usa geralmente no celular, e outra é com o relógio analógico, que geralmente a gente usa marcando o tempo com aquele relógio de ponteiro. Inclusive, gente, eu sei que muitas pessoas nem sabem ver a hora nesse relógio, viu? Se você já se embolou para ver a hora nesse relógiozinho de ponteiro, deixa aqui nos comentários para eu saber. O nosso tempo é dividido em dias, meses e anos, e eles são compostos por horas, minutos e segundos. Mas como é que as pessoas faziam para marcar essa passagem do tempo quando o relógio nem existia? Como que elas faziam para saber que horas eram? Muitos povos usavam o sol como referência, então o nascer do sol marcava o início do dia e o pôr do sol marcava o final do dia para essas pessoas. Uma outra forma também muito comum de marcarem o tempo antigamente era através da lua. Então, por exemplo, já viu em algum filme quando uma pessoa fala assim: Ó, fulana, daqui a 3 luas você vai se casar, tá? Pois é, geralmente eles usavam essas fases da lua para marcar semanas e até meses. Com o tempo, as pessoas foram inventando diferentes formas de marcar a passagem do tempo que eram cada vez mais precisas. Então já usaram, por exemplo, a ampulheta e o relógio solar. No caso do relógio solar, ele só poderia ser usado de dia porque precisava da luz do sol e ele funcionava da seguinte forma: a pessoa colocava ele no sol, daí quando o sol batia naquela agulhinha que fica em cima dele, essa agulha formava uma sombra exatamente em cima do número romano que representava que horas eram naquele momento. Inclusive, para quem mora no Rio de Janeiro, vale muito a pena fazer uma visita ao Jardim Botânico, porque lá tem um relógio solar. Da mesma forma que a marcação das horas poderia ser diferente para alguns povos, a marcação dos meses e dos anos também mudava, e foram assim que surgiram vários tipos de calendários. O nosso calendário, por exemplo, tem como ponto de partida o nascimento de Cristo. Então, tudo que vem antes do nascimento de Cristo é marcado pela sigla AC, que significa antes de Cristo, e esses anos são contados de forma decrescente, ou seja, do maior ano para o menor. Por exemplo, ao invés de você falar ano 53, 54, 55, você fala ano 53, ano 52 e ano 51 antes de Cristo até chegar no ano 1. Já quando é depois de Cristo, que é representado pela sigla DC, os números já voltam para a ordem normal, para a ordem crescente. Então você conta ano 1, ano 2, ano 3 e por aí vai. Mas você lembra que eu falei lá no iniciozinho do vídeo que nem todo mundo tá no ano de 2022, que é o ano que eu tô gravando esse vídeo? Lembra também que eu falei que a marcação dos meses e dos anos muda de acordo com os povos e de acordo com algumas religiões também? No calendário maia, por exemplo, que foi um povo que viveu aqui na América antes dos espanhóis chegarem, eles tinham um calendário que era composto por 18 meses e cada um desses meses tinha 20 dias, diferente do nosso calendário, que tem só 12 meses, não tem 18, e o número de dias dos nossos meses muda, né? Então tem meses com 28, meses com 29, meses com 30 e até meses com 31 dias no nosso calendário. No calendário chinês, por exemplo, enquanto a gente estava comemorando a chegada do ano 2020, alguns meses depois, eles comemoraram a chegada do ano 4719, justamente porque eles não têm o nascimento de Cristo como a marcação do primeiro ano do calendário deles, e também a forma como eles marcam essa passagem do tempo, dos anos e dos meses, é bem diferente do nosso calendário. Além disso, a própria percepção da passagem do tempo pode mudar muito de uma pessoa para outra, mesmo que elas sigam exatamente o mesmo calendário. Quer um exemplo disso? Qual tempo passa mais rápido?
1 hora vendo sua série favorita ou 1 hora estudando aquela matéria que você não gosta. Nas duas situações, o tempo que passou foi o mesmo. Foi 1 hora vendo série e 1 hora estudando uma matéria que você não gostava. Então, isso significa que a percepção da passagem do tempo pode mudar muito de uma pessoa para outra. Então, existem diferentes formas de sentir essa passagem do tempo. Então, esse tempo que a gente marca no relógio é o tempo cronológico. Só que existe também um outro tipo de tempo, que é o tempo histórico. O tempo histórico, ele até usa as datas do tempo cronológico, só que o que mais importa para ele são alguns acontecimentos históricos, alguns fatos muito relevantes que modificaram de alguma forma uma sociedade, como, por exemplo, revoluções ou até mesmo guerras. O tempo histórico é marcado pelos historiadores e nem sempre ele é percebido por quem vive esses acontecimentos marcantes. Então, por exemplo, quando começou a Idade Média, no ano 476 d.C., ninguém acordou numa manhã e pensou assim: nossa, que dia lindo! Hoje é o primeiro dia da Idade Média. Nossa, tem que aproveitar muito essa nova fase. E sabe por que as pessoas nem pensaram e muito menos falaram isso quando iniciou a Idade Média? Porque elas nem sabiam que estavam na Idade Média. Porque para elas era um dia normal. O ano de 476 foi um ano normal. Elas não tinham essa percepção de que daria início à Idade Média. E elas não tinham essa noção justamente porque quem dá esses nomes de, por exemplo, Idade Antiga, Idade Moderna, são pessoas que analisam esses fatos muito tempo depois que eles já aconteceram, que são os historiadores. Então são esses historiadores que definem esses nomes e todos esses marcos, todas essas datas que dão início a cada uma dessas épocas. Lembra que eu comentei lá no início do vídeo que ia ter uma surpresa para quem ficasse até o final? Pois bem, a surpresa tá aqui na tela. É esse resumo que eu fiz para vocês de toda essa nossa aula e que vocês podem tirar print e usar na hora de estudar. E se você quiser aprender a calcular em qual século um determinado ano tá, já se inscreve aqui no canal porque o próximo vídeo vai ser sobre isso. Eu vou te ensinar de uma forma super prática como você faz para calcular os séculos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir para ajudar o canal. Eu espero muito ter te ajudado com essa aula. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!